problema ocorre. Tempo de reconstruir. 7ª mensagem hoje, hein? Nós já desafiamos vocês com a letra R, que para reconstruirmos, usando o exemplo do nosso irmão Neemias, que recebe de Deus aquela portentosa tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam todos eles fendidos e as portas queimadas. Com a letra R, nós vimos que é necessário, num plano de reconstrução, nós reafirmarmos, reforçarmos os alicerces. E nós estamos aqui também olhando de uma forma espiritual para esse nosso plano de reconstrução pós-pandemia. E reafirmamos, reforçamos o nosso alicerce. Quem é o nosso alicerce? Cristo. É sobre ele que nós vamos erguer, edificar. Porque com a letra E, nós vimos que é necessário edificar. E nós edificaremos essa igreja e nossas vidas sobre 4 pilares. E os 4 pilares são o pilar da evangelização, do ensino, do estímulo e da exortação. Vimos também que depois, é claro, num processo de reconstrução, é necessário a contribuição. Contribuição com os nossos recursos, com nossas aptidões, com nossos talentos, com os nossos dons espirituais, com o nosso serviço. Para reconstruir, vimos que é necessário orar. Em momento algum, Neemias menosprezou o poder da oração, principalmente de proteção contra os inimigos. E nós assumimos aqui um compromisso, nesse processo de reconstrução de nossas vidas e de nossa igreja, assumirmos um compromisso de oração. Para reconstruir, vimos que é necessário focarmos no que é necessário. Muitas vezes nós estamos olhando para o que é supérfluo. E nesse processo de reconstrução de nossas vidas e dessa igreja, é necessário focarmos no que é necessário. Negar o supérfluo e nutrir com o essencial. Vimos também que num processo de reconstrução, com a letra S, é necessário seriedade. E a seriedade, primeiramente, com a nossa salvação. É papo sério, hein? Não pode ser deixado para depois. Como é que você tem tratado desse item necessário em nossas vidas, que é a salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Mas vimos que também temos que encarar com seriedade a simplicidade dessa salvação. Não estamos aqui como igreja para colocarmos tropeços ou cargas excessivas sobre aquilo que é simples. É arrepender-se dos pecados, é crer em Jesus. Vimos que também devemos encarar com seriedade a segurança da nossa salvação. Irmãos, a salvação não é hoje algo que nós temos e que amanhã perdemos. Aquele que proveu a salvação é aquele que diz que nas suas mãos e nas mãos do seu Pai, ninguém teria o poder de nos arrebatar e de nos tirar. Então chegamos até a letra S. E hoje vamos, se você pegou a mensagem subliminar da palavra reconstruir, entrarmos na letra T. Te convido para Neemias 4. Abra sua Bíblia em Neemias 4. Leremos nos versículos 1 a 6. Se você tem dificuldade, perdeu alguma das mensagens, vai lá no canal do YouTube da igreja. Você tem uma playlist só das mensagens, tá bom? Se quiser assistir o culto completo, pode fazê-lo. Mas se não, vai lá só na playlist das mensagens. Você tem da mensagem 1 até a 6. E hoje mesmo já terá a 7ª mensagem também incluída lá. Neemias 4, 1 a 6. Estão comigo? Amém. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com eles Tobias, o amonita. Nós já vimos um pouquinho sobre esses, hein? Esse Sambalate, esse Tobias era gente ruim. Estavam aí querendo se opor à reconstrução dos muros. Estavam dizendo:
Como é possível? As pedras que estavam queimadas e destruídas já estão sendo reconstruídas. Como pode isso? 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, vejam as palavras de Neemias: edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, sem sombra de dúvidas, hoje com a letra T, eu quero que nós estejamos conscientes de que para reconstruir é necessário trabalhar. Trabalhar. Não há como a obra prosperar e nem como a reconstrução avançar sem trabalho. No entanto, muitas vezes o desânimo, a insatisfação ou outros interesses tiram de nós o empenho para trabalharmos em busca de um bem comum. Eu vou aqui confrontar 4 versões do mesmo versículo, tá bom? Eu peguei 4 das versões das Bíblias que nós temos hoje, daquelas que são mais acessadas e lidas pelas pessoas. Comecei com a ACF, que é essa que eu fiz a leitura principal, que é Almeida Corrigida e Fiel. Note a frase: o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando você abre e pega a versão, nova versão transformadora, diz: o povo trabalhou com entusiasmo. Então note, na ACF diz: o povo se inclinava a trabalhar. O coração do povo estava naquele trabalho. Na NVT diz: o povo trabalhou com entusiasmo. Na NVI diz: o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E na Almeida Atualizada diz: o povo tinha ânimo para trabalhar. A palavra comum às 4 versões é o trabalho. E nós vemos aqui coração inclinado a trabalhar, povo trabalhando com entusiasmo, povo trabalhando com dedicação e povo trabalhando com ânimo. Para que o trabalho surta efeito, para que de fato possamos concluir as etapas na reconstrução, se faz necessário 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Coração. Ninguém trabalha se não tiver o coração inclinado para aquilo. Quando você está com um coração na obra, como você tem o seu coração plantado, o entusiasmo é uma consequência natural. A dedicação é uma consequência, o ânimo também. Então essas 4 versões nos dão uma completude do que eu gostaria de trabalhar hoje, no coração de vocês. Sabe, irmãos, eu me recordo de como eu atravessei uma fase da minha vida onde eu perdi o encanto do trabalho, de onde eu estava plantado, trabalhando secularmente falando. O meu coração já não estava ali. O meu coração já estava dividido. Eu já desejava trabalhar para o Senhor e já era um peso, uma carga. Eu não tinha entusiasmo. Eu já não estava conseguindo me dedicar ao meu trabalho secular, não tinha ânimo de levantar e sair de casa. E eu falei: como cristão, eu não posso continuar desse jeito. Eu não posso não cumprir com as responsabilidades que me são colocadas. O meu coração já não estava naquela empresa. Eu estava olhando para uma reportagem onde fala sobre desânimo entre os trabalhadores. E muitos fatores atuam como desanimadores para que continuemos atuantes e motivados em nosso trabalho. Eu estou falando isso secularmente, tá bom? Você que está trabalhando, você que está aí dentro do mercado de trabalho, alguns dos fatores que são desmotivadores são os seguintes: a baixa remuneração. Quando você está ganhando pouco, isso começa a te desmotivar, não é? Você começa a olhar e falar: poxa vida, não é possível. É todo esse esforço para no fim do mês eu conseguir só isso. A falta de reconhecimento, quando ninguém te dá um feedback. Sabe, ninguém está dizendo: olha,
estou satisfeito com o teu trabalho e parece que você é alguém inexistente. Conflitos na equipe desmotivam. Quando você começa a ver a tua equipe de trabalho, sabe, com picuinhas, começa já uma reclamação de cá para lá. Quando existem falta de metas e quando você principalmente está atuando fora da tua área de formação. Às vezes você chega e fala, eu estudei tanto, e esperava poder hoje estar sendo reconhecido. Infelizmente não estou sendo. Isso são questões que nos desmotivam no mercado de trabalho. E essa desmotivação, essa falta de entusiasmo, de ânimo e de dedicação, vai refletir no nosso desempenho. E alguns sinais ajudam a identificar quem está agindo sem motivação. E nós temos irmãos aqui que são empresários, e que talvez já tenham notado entre os seus funcionários conflitos constantes. A gente começa a arrumar encrenca com todo mundo. É incrível. Poxa, fulano só arruma encrenca. Sabe, todo mundo contra ele vê pelo no meio de um ovo, ele começa a encontrar, sabe, defeitos, conflitos. Parece que é um atraidor de conflitos. A indiferença para realizar as atividades. Aquela preguiça, aquele deixa para depois. Os atrasos, as faltas e a queda na qualidade do trabalho. É fácil a gente detectar quando uma pessoa não está mais com o coração naquela área de atuação. Quando lhe falta o entusiasmo, a dedicação e o ânimo. Vamos mudar a prosa agora? Vamos trazer isso para o nosso lado espiritual? Como foram os primeiros dias da tua conversão? Você se lembra? Quando você conheceu a Cristo? Quando você ouviu a mensagem de salvação? Você se lembra da alegria, do profundo gozo de espírito, do amor que parece que irrompeu no seu coração? Você não conseguia pensar em outra coisa e falar de outra coisa, a não ser de Cristo. Você se lembra da transformação na sua vida? Transformação nos teus pensamentos, no teu palavreado, nas tuas atitudes, nos hábitos, nos propósitos. Você consegue se lembrar da renúncia? Quando você começou a abandonar a vida de pecado, o seu coração começou a estar voltado para as coisas de Deus e você passou a gastar o seu tempo na leitura da palavra de Deus e com fome. Com fome. Eu não vou falar, mas eu tenho um irmão aqui que eu dei a tarefa da leitura da Bíblia. Vocês se lembram? Um irmão já me disse, pastor, mais uns 20 dias eu estou terminando. Ai, que fome. Você se lembra quando você tinha essa fome da palavra de Deus? Você se lembra quando você tinha aquele ardor de orar com fervor, de participar de todas as reuniões com entusiasmo e de testemunhar? Aí a minha pergunta para ti é, e hoje? E hoje? Por que não é mais assim? Por que tudo isso faz parte do passado? Por que a sua experiência com Deus já não parece ser a mesma de quando você se converteu e se entregou a Ele? O que será que tem causado essa desmotivação? A minha pergunta é essa e você vai responder com sinceridade. Quem mudou nessa história? Deus ou você? Será que Deus mudou alguma coisinha desde o tempo em que você se converteu para agora? Ou quem mudou foi você? Seguramente, irmãos, fomos nós que mudamos. Nós acabamos nos acostumando com a vida cristã, não renovamos as nossas experiências com Deus e permitimos que as insinuações do diabo se instalem em nosso coração, do tipo assim, não, isso não tem importância, isso todo mundo faz, isso é normal. Isso é fanatismo. Lá vem o santarrão. Já deu essas desculpas? Eu ouvi um TikTokzinho, eu até compartilhei e falei com a minha filha hoje, um TikTokzinho de uma dessas pregadoras famosas, em que ela dizia, tem muita gente dizendo, eu não sinto vontade de ir para a igreja hoje. Quantos de vocês vão dizer para o seu chefe amanhã,
Ai, sabe, eu não sinto vontade de trabalhar hoje, eu não vou não. Quantos deixam de trabalhar porque não está com vontade? Mas para Deus a gente sempre tem uma desculpa, não estou com vontade. Quantos aqui deixam de trabalhar essa semana ou amanhã por causa de um conflito com alguém que não está te olhando legal lá no trabalho? Mas para não ir para a igreja falar, aquele irmão não me cumprimentou, aquele irmão não falou comigo. E a gente vive acumulando desculpas. Isso começa a mudar o nosso comportamento, a nossa fé, a nossa experiência com Deus. E sabe qual é o resultado? Um coração ferido, um coração dividido. A minha pergunta para você é: como vai seu coração? Porque o coração é a chave de tudo, lembra? Olha aqui, ó. Dos 4 elementos para que o trabalho seja feito, porque lembra? Por que é que o muro já estava até a metade erguido? Porque o coração do povo estava inclinado a trabalhar. Eles estavam com o coração naquilo. E quando a gente tem o coração, não falta entusiasmo, não falta dedicação, não falta ânimo. Aí a minha pergunta é: como vai o seu coração? Por que o teu coração já não te leva para, com o mesmo ânimo e a mesma dedicação, servir ao Senhor de quando você teve aquele encontro pessoal com Ele? Em Provérbios 4, 23, o sábio nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Jeremias 17, 9, o profeta diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por que eu tenho que guardar o meu coração? Porque o meu coração é enganoso. Quando você fica esperando sentir alguma coisa para fazer algo, essa não é a motivação para você fazer algo pelo Senhor. Tem muita gente que sai da presença do Senhor buscando por aí sentir alguma coisa diferente. Vive por emoções. O coração é enganoso. E Marcos 7, 21 a 23, Jesus Cristo diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro do coração e contaminam o homem. Lembram dos 4 elementos para que um trabalho seja efetivo? Primeiro, tem que começar com um coração inclinado. Isso vai gerar entusiasmo, dedicação, ânimo. Eu posso dizer para vocês que, sem sombra de dúvidas, o coração é o centro, é o segredo para que entusiasmo, dedicação e ânimo sejam resultados seguros, mas você precisa guardar o teu coração. É justamente sobre isso que queremos falar, sobre o nosso coração. Como seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós possuímos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo você já sabe o que é. Essa casca. A Bíblia chama desse corpo como sendo a casa terrestre, o tabernáculo terrestre. O corpo é o que vocês enxergam. O corpo é o que às vezes a gente define, né? O pastor estava aqui e falou: tira a máscara ou não tira a máscara? Eu sou feio, hein? A gente só consegue ver que ele de fato é feio porque ele tem um corpo. Porque ele está diante da gente, né? Está aqui. A gente consegue constatar, ele tem um corpo, ele existe. Só que dentro desse corpo há um eu interior. E graças a Deus que dentro desse corpo tem uma alma e um espírito, que podem, em oposição a essa casca que é feia, ser um eu lindo e maravilhoso para servir ao Senhor. O Espírito nós já sabemos, é aquilo que nos liga, é aquilo que nos reconecta com Deus, é o que promove a nossa comunhão com Ele, é o que nos dá certeza e a segurança que somos filhos de Deus. O Espírito nos cela, o Espírito é o nosso penhor, o Espírito nos convence, o Espírito nos ensina, o Espírito nos guia. E está aqui, conectado com o nosso espírito. Mas nós temos uma alma.
que a Bíblia chama por alguns sinônimos. A alma, ora é chamada na Bíblia de coração, ora a alma é chamada de mente, ora a alma é chamada de entendimento. E nós sabemos que a alma é o centro da nossa mente, das nossas vontades e das nossas emoções. Então hoje, eu quero que você saiba que para resgatarmos esse coração voltado para o Senhor, para que trabalhemos com entusiasmo, dedicação e ânimo, precisamos hoje nos conscientizar que para reconstruir é necessário trabalhar. E para trabalhar, nosso coração precisa estar inclinado para isso. Eu não posso esperar de ninguém aqui trabalho na obra do Senhor se o teu coração não estiver inclinado para isso. O teu coração precisa estar inclinado para isso. Por isso que para reconstruir é necessário trabalhar, e para trabalhar é necessário cuidar do coração. Cuidar do coração. Neemias 4,6 diz: o coração do povo se inclinava a trabalhar. Cuidar do coração é imprescindível para que possamos nos engajar na obra de reconstrução da sua vida em particular, mas da obra do Senhor e dessa igreja. Porque se o coração não estiver inclinado para trabalhar, nos sentiremos frustrados por não cumprir com o nosso papel. Por isso, vou falar de 3 atitudes exigidas nesse cuidado. E se hoje é a letra T, trabalhar, quais são as 3 atitudes que você precisa ter para cuidar do seu coração? A primeira atitude é trancar. Tranca o teu coração. Protege o teu coração. Por trancar, eu quero dizer que a grande tarefa de Neemias e do povo envolvido era o de reconstruir os muros, tapando as brechas, recolocando as portas para que a cidade pudesse ser protegida, ou seja, trancada. Por que os muros não poderiam continuar fendidos? Por que os muros tinham que ser reconstruídos? Por que os buracos tinham que ser tapados? Por que as brechas tinham que ser reparadas? Por que as portas tinham que ser recolocadas? Para dar proteção para a cidade. Muitas vezes o nosso coração está desprotegido, por isso, para trabalhar é preciso cuidar do coração. E para cuidar do coração é necessário trancar o seu coração. Nós vivemos num tempo de exposição. As redes sociais acabam expondo o nosso coração 24 horas. E se a gente não trancar e proteger muito bem o nosso coração, nós teremos ele fragilizado, sendo uma presa fácil a ser invadida pelos inimigos. Lembra o que os inimigos estavam dizendo? Tobias, Sambalate? Eles podem tentar reconstruir, mas uma raposinha pode derrubar isso aí. Eles não queriam que os muros fossem novamente reconstruídos, porque o inimigo queria ter esse livre acesso. Mas hoje eu quero dizer, tranque o seu coração. Quando a gente está se expondo demais pela internet, ou a gente está gastando muito tempo olhando para as redes sociais, as comparações são inevitáveis. Em um mundo onde tudo é colocado à venda, acabamos nos sentindo pequenos ao nos comparar com os outros. Não se esqueça de que muito do que é vendido nas redes sociais é mentiroso. Muito cuidado com o que você também tem vendido de você nas redes sociais. O eu real e o eu virtual são totalmente opostos. E a gente precisa trancar o nosso coração. Tranca. Para que o inimigo não invada e prejudique, entristeça e te tire o ânimo, porque você está permitindo que essa visibilidade do pecado, do mundo e de tudo que não presta e que se opõe à palavra de Deus, invada e penetre no seu coração. Tranca. Não é à toa que o nosso coração, fisicamente falando, ele está protegido aqui, sabe? Ó, ele está atrás dessa caixa torácica. Tem uma proteção aqui, para que o coração não seja atingido facilmente. E espiritualmente você precisa blindar sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração.
Tem gente que fica se comparando com o pessoal da internet, das redes sociais. Tem gente que entra em angústia, tem gente que entra em tristeza quando começa a se comparar. Olha o que ele tem, olha lá, eu preciso. Tranca o seu coração, blinda, proteja o seu coração. Mas para trabalhar é necessário, para reconstruir é necessário trabalhar. Para trabalhar é necessário cuidar do coração. E eu quero agora gastar um pouquinho mais de tempo no segundo aspecto, no segundo T. Você precisa trancar, proteger, para que nada de ruim de fora entre e penetre aqui dentro. Mas você precisa também tratar o seu coração. E por tratar, eu digo, é estar muito atento às tuas emoções e os teus sentimentos. Isso é o que está aqui dentro. Porque quem produz emoções e sentimentos é o coração, que já está aqui dentro. É o que está lá dentro. Emoções são reflexos naturais diante de acontecimentos. As emoções, a definição, normalmente é uma resposta física ou química comandada pelo cérebro humano. Eu vi uma definição de que emoção é a resposta aos nossos sentidos. Normalmente você sente uma emoção através dos teus sentidos. E quais são os nossos sentidos? A visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição. Isso nos traz emoções. Isso produz emoções. O que você vê, o que você ouve, o que você experimenta. Ai, experimentou aquilo. Ai, como isso me lembra a minha mãe, esse bolo, esse sabor. Às vezes o cheiro, uau. Isso não mexe com emoções que estão aqui dentro? As emoções básicas, segundo diversos estudos, alguns dizem que existem 6 emoções básicas, outros colocam como 8. Mas eu vou colocar aqui as básicas, juntando todos os estudos. Confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão, desgosto. Essas são algumas das emoções que estão aqui. E essas emoções podem gerar sentimentos. O que são sentimentos? É a consequência das emoções. As emoções, às vezes, é um estalo. É instantâneo, é momentâneo. Agora você, às vezes, se recompõe diante daquela emoção. Você pesa, sobrepesa, e aí você muda. Você não se deixa envolver por essas emoções. Os sentimentos é quando você tem o tempo de refletir sobre essa emoção e decidir, eu quero continuar com ela. Ou eu vou alimentar essa emoção. Ou eu vou permitir que essa emoção me destrua e me corrompa. Decepções, frustrações, traições são sentimentos que muitas vezes nós alimentamos em virtude de emoções que estão insistindo em ficar gravadas em nossa mente. Não consigo olhar para fulano. Aquilo te trouxe uma emoção, produziu um sentimento que você insiste em alimentar contra fulano. Ah, se for para trabalhar com cicrano, eu estou fora. Se o cicrano estiver na minha equipe, não, eu não engulo, não desce, é intragável. Ah, não, eu não consigo realizar isso. É muito para mim, eu me conheço, eu não tenho capacidade. É um medo que te traz o sentimento de incapacidade. Essa imagem gravada em nossas mentes precisam ser tratadas. Essas experiências frustradas precisam ser superadas. Note que Davi teve que lidar com medo de enfrentar o gigante. Eu acredito que Davi, quando olhou para aquele gigante Golias, um homem de cerca de 3 metros de altura, ele nunca havia contemplado um homem tão grande. Mas quando ele olhou para aquele gigante e sentiu medo, ele não alimentou esse medo e não permitiu que se tornasse um sentimento de incapacidade. Por quê? Porque ele tinha experiências passadas. De quando com medo ele contemplou leões e ursos, mas os feriu e os matou. Com a graça e com a força do Senhor. Por isso encarar aquele gigante poderia ser para ele uma destruição, um fracasso e uma entrega. Mas ele se levanta sabendo em quem ele confiava e quem é o Deus que estava com ele. Jonas teve que lidar com a raiva e com a decepção.
Raiva e decepção quando ele olha para a cidade de Nínive, do alto daquele monte, e vê que Deus não a destruiu. Ele diz: eu sabia, é por isso que eu não queria pregar. É por isso que eu não queria falar para aqueles malditos ninivitas, porque eu sei que Deus é misericordioso e iria perdoá-los. Mas Jonas teve que lidar com essa sua raiva, com essa sua decepção. Elias teve que lidar depois com a sua autopiedade. Só eu restei. Não há mais ninguém pregando, só eu sou o último. E último o quê, rapaz? Tem tantos ainda que não se dobraram e não se curvaram. Paulo teve que lidar com a soberba de ser mais capacitado e intelectual do que todos os outros. Eu sou fariseu de fariseus, fui educado aos pés de Gamaliel, sei falar muito mais idiomas do que todos vocês, mas eu tive que aprender a lidar com esse sentimento de orgulho e de soberba e reputar tudo isso como escória, para que o poder de Deus pudesse se manifestar através de mim. José teve que lidar com emoções e sentimentos que não foram esquecidos. Foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos. Foi levado à prisão por uma calúnia. Foi esquecido pelo copeiro. E quando tinha 30 anos, ou seja, depois de 13 anos na prisão, lembraram-se dele. E ele se apresentou a Faraó. E depois de 7 anos, porque lembra? O sonho de Faraó teve como interpretação: vocês terão 7 anos de vacas gordas, para depois virem 7 anos de vacas magras. Quando é que ele reencontra os seus irmãos? Quando 7 anos de vacas gordas já tinha passado, e quando começou o tempo de vacas magras. Ele já estava com cerca de 37 anos, foi vendido com 17 pelos seus irmãos. 20 anos depois, as memórias estavam fresquinhas. Ele podia alimentar o ódio, ele podia alimentar a vingança, ele poderia querer retribuir os seus irmãos da mesma forma como ele foi tratado. Mas ele teve que lidar com essas emoções. E sabe qual a única palavra no vocabulário de José possível? Perdão. Perdão. Como nós tratamos o nosso coração? Como é que a gente faz para que essas emoções e esses sentimentos não nos destruam, não nos corrompam e impeçam que o nosso coração possa estar inclinado em trabalhar para o Senhor? E entremos em desânimo, entremos simplesmente numa desmotivação e não queiramos mais fazer nada para o Senhor e nos levantarmos com aquelas desculpas: eu não sinto vontade. Mas na segunda que vem, amanhã mesmo, acorda cedo, enfrenta o trenzão, o busão, porque tem que trabalhar. Filipenses 4, 6 a 8. Olha o que diz em Filipenses 4, 6 a 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Eu preciso guardar o meu coração. Sobre todas as coisas que você tem que guardar, guarde o seu coração. Lembra, eu preciso blindar o meu coração e impedir que o que está fora entre e que seja nocivo. Mas eu preciso tratar, cuidar o que já está aqui dentro. São as nossas emoções e os nossos sentimentos. E Paulo está dizendo como é que a gente faz isso. A gente precisa não estar inquieto, ansioso, preocupado, mas levar todas essas coisas a quem? A Deus. Através de quê? Da oração. Porque é Jesus quem guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. E quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu vou compartilhar depois no grupo de Zap da igreja, quando eu chegar hoje em casa,
eu vou compartilhar um vídeo, assistam ele. Eu peguei aqui algumas palavras desse vídeo. São as palavras de um doutor, e quando eu digo doutor, ele é médico, mas ele também é pastor. É o Jonatas Leônio. Ele diz o seguinte: toda emoção é um convite à oração. Às vezes a gente acha que as nossas emoções e os nossos sentimentos são ruins. Mas sabe, todas as nossas emoções e os nossos sentimentos deveriam ser para a gente um convite à oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E o doutor pastor Jonatas Leônio diz: os sentimentos não são ruins, mas os sentimentos são matéria-prima para que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, possa transformá-los em bons frutos na terra de nosso coração, onde Ele habita. Ele, por exemplo, diz: a tristeza é ruim? Ficar triste é ruim? Talvez você diga: é. Mas você sabia que tem tristeza que é boa? A palavra de Deus diz que é positivo quando a tristeza gera em você e em mim o quê? Arrependimento. Então a tristeza de todo não é ruim. O lado bom da tristeza é quando essa tristeza gera em você o arrependimento, por saber qual é a razão pela qual você está onde está. E arrepender-se dos seus pecados e reconectar-se com Deus. Então a tristeza de tudo não é ruim, mas a tristeza é uma forma, é um sentimento que pode te aproximar de Deus. Por isso temos que buscar essa proteção interna que é Jesus. Jesus já está no seu coração, amém ou não? Ele habita aí dentro ou não? Você sabe que isso aí é uma decisão que você tem que ter tomado. Se você já se converteu a Ele, já se arrependeu dos seus pecados, já creu nele como sendo seu Salvador, o Espírito Santo vem habitar aqui. Em Efésios 1,13 está lá escrito: no dia em que você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E se Ele está aqui, Ele é essa tua proteção interna, já aqui dentro, para guardar o seu coração. Por isso, leve a Ele através da oração. Os sentimentos foram deformados pelo pecado, mas quando eles se encontram com a natureza de Jesus e com sua santidade, então podemos ser restaurados e termos a mente de Cristo. Quando os sentimentos e as emoções afloram, apontando para nós a nossa fraqueza, mas nós levamos isso diante de Jesus. Jesus, que está nessa terra fértil do nosso coração, pode fazer com que produza bons frutos esses teus sentimentos e essas emoções. Spurgeon dizia o seguinte, eu amo essa frase: a ansiedade não tira o problema de amanhã. Sabia que você fica ansioso hoje? Não vai tirar o problema de amanhã. A ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. Você poderia estar com paz hoje, mas você permite que a ansiedade tire de você até a paz que você poderia ter hoje. Saiba que Jesus tem poder de curar tuas emoções e teus sentimentos, amém ou não? Ele tem poder. Nós estamos estudando Lucas durante as quartas-feiras. Vocês se lembram de quando Jesus entra lá na sinagoga de Nazaré? Lembram? Lá onde ele nasceu, onde ele cresceu, perdão. Onde ele passou toda a sua infância. Ele abre Isaías e lê Isaías 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar, e a curar quem? Os contritos, os quebrantados de coração. Minha pergunta para ti hoje é: você tem Cristo e o Espírito Santo em teu coração? Ele habita aí no seu coração? Você já abriu o seu coração para Ele? A presença dEle é essencial, pois você pode até trancar, blindar, proteger o seu coração das influências exteriores. Mas se Jesus não estiver aí no teu coração,
você não tem como vencer as emoções e os sentimentos que vão insistir em te destruir. Por isso, só tem uma pessoa a quem você deve abrir e destrancar o seu coração. E esse alguém é Jesus. Permita que Ele entre. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Para trabalhar, para reconstruir, perdão, é necessário trabalhar. E talvez você não tenha se engajado e trabalhado nesse processo de reconstrução da tua própria vida e da história de nossa igreja. Porque você não tem trancado o seu coração e está se deixando influenciar pelo que vem de fora. Hoje você precisa trancar, blindar, proteger o teu coração. Mas você precisa também tratar as emoções e tratar os sentimentos. E se tem um que pode te ajudar nessa área, esse é Jesus. Que se está de fato no seu coração, pode te dar a mente dele para você enfrentar essas dificuldades e saber lidar com as tuas emoções e com os teus sentimentos. Mas em último lugar, é necessário transformar. Transformar. Isso. Eu só esqueci de ligar o carregador. Isso. Tá vendo? Isso é o que acontece com a gente. Chega uma hora que a nossa bateria parece que vai falhar, não é? Então precisamos transformar em terceiro lugar. E transformar, entenda por renovar. São as 3 atitudes necessárias. Primeiro, trancar. Segundo, tratar. Terceiro, transformar. Veja o que diz em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, leia-se coração, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, precisamos renovar nosso coração. Lembra que tratamos o nosso coração levando nossas emoções e sentimentos ao Senhor através da oração. Mas em contrapartida, devemos mudar também, transformar, renovar os nossos pensamentos. É o que diz o versículo 8 de Filipenses 4 que nós lemos. Eu estou ansioso, o que eu faço? Essa ansiedade, essa emoção, esse sentimento precisa me fazer levar isso até Jesus. E quando eu levo até Jesus, Ele guarda o meu coração. Mas ao mesmo tempo que Ele trata as minhas emoções e os meus sentimentos, eu preciso também ter a minha atitude. E a minha atitude está no versículo 8. Depois do Senhor prometer que vai guardar o meu coração, Ele diz: o que cabe a você e a mim fazermos quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Renovação, transformação. Sem renovação de pensamento, é impossível vencermos as tentações. Eu concluo tudo que foi dito hoje nessas frases que já estão diante de você. No processo de reconstrução, existem algumas coisas que a gente precisa se conscientizar. E nós já passamos pelas letras R, E, C, O, N, S, e muitas coisas que exigem conscientização. Mas hoje eu quero lhes convocar à ação, porque trabalhar é agir. E para reconstruir tua vida pós-pandemia, para reconstruirmos a nossa igreja, a nossa IBEG, pós-pandemia, é necessário trabalhar. E ninguém trabalha sozinho.
Quantos estão dispostos a trabalhar? Diga amém. Mas para trabalhar é necessário cuidar do teu coração. Porque se você não cuidar do teu coração, lembra que o coração precisa estar o quê? Inclinado. Se o coração não estiver inclinado para isso, esquece. Vai faltar entusiasmo, vai faltar dedicação, vai faltar ânimo. Por isso você precisa cuidar do coração. Primeiro, trancar. Tranca. Blinda o teu coração para as influências externas. Para de ficar olhando para a vida dos outros. Porque 90% do que hoje é compartilhado em redes sociais é mentira. Os filtros transformam os rostos, os corpos. Mas quando se tira a máscara, são vidas destruídas. Para de olhar para esses modelos. Tranca o teu coração. Mas trata o teu coração. Trata essas emoções nocivas. Grandes homens de Deus tiveram que lidar com emoções e sentimentos. Só quem pode nos ajudar a vencer as emoções e os sentimentos que podem nos levar para baixo é Jesus. Se Ele está aí dentro do teu coração, Ele quer guardar o teu coração. Ele quer te ajudar nesse tratamento. Mas você precisa levar isso a Ele, através da oração. Agora, transforma o teu coração. Que tal transformá-lo? Renova a tua mente. Busca mais a Deus, busca mais a palavra. Busca mais a presença de Deus. Assuma hoje um compromisso de trancar, tratar e transformar seu coração. Se você já tem a Cristo como seu Salvador, e se você tem certeza absoluta que já entregou-se a Ele, já se arrependeu dos seus pecados, em Salmo 51, 9, 10 e 12, tem uma palavra de ordem para você. Se você já tem Jesus aí no teu coração, a palavra de ordem para ti está em Salmo 51, 9, 10 e 12. Diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Amém? Sustém-me com o espírito voluntário. Tranca, trata, transforma. E o Senhor hoje renovará a alegria da tua salvação. Mas se você está aqui hoje e ainda não fez um compromisso com Jesus, você está tentando até se trancar, se isolar, você está deixando de lado um pouco essa exposição, você cansou de ficar se alimentando com essas mentiras. Um bom começo, trancar. Só que você precisa tratar as tuas emoções e os teus sentimentos. E só quem pode te ajudar a vencer não é o psicólogo, não é o psiquiatra, embora sejam boas ferramentas humanas para ti. Não estou sendo contra eles. Mas eu estou dizendo que de nada adianta você tentar tratar essas emoções e sentimentos sem que você também não busque a Jesus. Que como você e eu, em tudo já foi tentado. E te convida a lançar sobre ele toda a sua ansiedade. A você ir até ele, se está cansado e se está sobrecarregado. Por isso, eu deixo para você um desafio. E o desafio para você que ainda não se converteu a Jesus é exatamente essa palavra de ordem. Jeremias 24, 7. Jeremias 24, 7 diz: dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus. Por quê? Porque se converterão a mim de todo o seu coração. Abra o teu coração para Jesus hoje. Abra. Converta-se a Ele. Só nele há
salvação. E se você ouviu essa palavra e está relutando, eu concluo tudo com Hebreus 4:7. As palavras do autor em Hebreus 4:7 como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça. Eu tenho 2 convites hoje a fazer. O primeiro convite é a você, crente. Está a fim de trabalhar para o Senhor? Está a fim de trabalhar para a reconstrução da tua vida? Está a fim de trabalhar para a reconstrução dessa igreja? O primeiro convite para você hoje, se já tem a Jesus no coração, tranca a tua vida para as más influências. Tranca um pouquinho, blinda, protege o teu coração. Mas trata hoje das feridas que estão aí insistindo em botar as caras para fora. Lida com a tua amargura. Lida com o teu ódio. Transforma tudo isso em bons frutos, levando isso aos pés de Jesus. Ele quer guardar o teu coração. Ele quer te ajudar a vencer essas emoções e esses sentimentos. Você pode continuar alimentando a amargura, mas eu repito mais uma vez: não perdoar é beber veneno, esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você. Trata essas feridas. Entrega ao Senhor hoje. Mas transforma, renova o seu coração hoje. Peça ao Senhor: renova-me, Senhor. Ó Pai, renova o meu coração, renova a minha vida, renova os meus corações, renova as minhas emoções, renova os meus sentimentos. Mas eu quero hoje fazer um convite a você que ainda não tem a paz de Cristo em seu coração. Essa paz só é possível se você hoje se converter a Ele. Primeiro, reconheça que é um pecador. Segundo, creia que Deus te ama de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus. E esse Jesus habitando em teu coração pode guardar o teu coração. Então diga hoje: Cristo, entra na minha vida. Entra no meu coração, transforma-me, me dá um novo coração. Eu não quero endurecer o meu coração, mas eu abro ele para ti. Quantos foram tocados pela palavra hoje e darão uma resposta positiva ao Senhor? Faça isso enquanto cantamos. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor com o cântico Renova-me. E se Deus fala ao seu coração, assuma o seu compromisso com Deus. Assuma agora o seu compromisso com Deus. Não saia daqui igual. Já não quero ser